3h39. A Prefeitura de Campinas pretende reabrir a Lagoa do Taquaral e a Pedreira do Chapadão em até 15 dias. Essa é a previsão dada pela Secretaria de Serviços Públicos. Nós vamos confirmar essa previsão ao vivo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Paulela. Secretário, boa tarde. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo. Um prazer muito grande falar com você e com os ouvintes da nossa CBN. Confirma, então, em até 15 dias ou no fim desse prazo, qual que é a intenção da Secretaria de reabrir esses dois locais tão importantes, dois dos maiores, né, mais frequentados aqui de Campinas, a Lagoa do Taquaral e a Pedreira do Chapadão? Então, nós estamos fazendo, Marco, o manejo interno agora da Lagoa do Taquaral. Nós estamos fazendo a supressão de 181 árvores que apresentavam algum tipo de risco para o usuário. A grande maioria dessas árvores são árvores de pequeno porte e mortas. E morreram por quê? Porque existe uma competição no fragmento florestal por luz solar, que é o chamado fenômeno do fototropismo, e também por competição de nutrição no solo. Então, uma grande parte dessas árvores são árvores que estão mortas já, né? Outras são árvores que têm problemas com pragas, doenças, e que comprometeram a sua integridade. Nesse sentido, então, nós faremos a supressão dessas árvores e no lugar delas serão plantadas 181 árvores da flora brasileira. E aí... A Pedreira do Chapadão, Marco, ela é um problema diferente. Nós não temos problemas lá com árvores. O problema lá é o rochedo. Por quê? Nós tivemos, no mês de janeiro ainda, a queda de muito volume de rochas que se desprenderam do rochedo. Então nós estamos fazendo um cercamento com alambrado em todo o perímetro do rochedo, por uma indicação do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que avaliou o fenômeno ali da queda do rochedo. Nós estamos trabalhando com uma data máxima de 15 dias para poder, então, reabrir a Lagoa do Taquaral e a Pedreira do Chapadão. Eu recebi um laudo agora há pouco aqui da secretaria, secretário Paulela, sobre as árvores lá do Bosque dos Jequitibás. Entre extrações e podas também foram mais de 100, né? 108 árvores foram indicadas para serem suprimidas. Dessas 108, Marco, 30 árvores são árvores mortas. Árvores que morreram por conta dessa competição por luz e por nutrientes. As demais são árvores inadequadas, tem bastante eucalipto e outras árvores que apresentam algum tipo de inclinação, ou seja, já houve um deslocamento das raízes por conta da saturação do solo, do encharcamento do solo. O nosso objetivo com isso é eliminar riscos para o usuário do parque. No caso do bosque, também existe a intenção de fazer o replantio como vai ser feito, como está sendo feito na Lagoa do Taquaral, secretário? Exatamente. No lugar de cada árvore removida no bosque, nós replantaremos uma espécie nativa para substituir a árvore suprimida. Secretário, está chegando pergunta aqui do Renato de Vinhedo.
A prefeitura e o senhor sempre disseram isso, né, como secretário de Serviços Públicos, existiu o plano de monitoramento das árvores. Isso sempre aconteceu. Sim. E aí ele faz a pergunta, se sim, como caíram tantas, se existia prevenção? A maioria que o senhor está dizendo foi suprimida, né? As que caíram foram a do Bosque e a da Lagoa do Taquaral, que infelizmente causaram 2 mortes. Né? Sim. Bom, todos esses locais sempre foram monitorados pelos técnicos da Secretaria do Departamento de Parques e Jardins, numa observação ocular. Inclinação, doença e coisas do gênero. O que ocorreu agora foi um evento climático severo, causado pelo aquecimento global e, junto a ele, as mudanças climáticas. Esse efeito de saturação de solo, encharcamento de solo, causou, por exemplo, no Bosque do Jequitibás, a inclinação de muitas árvores. Elas perderam a resistência das raízes e inclinaram. Significa que elas podem cair. Por isso faremos a supressão. Mas as árvores sempre foram monitoradas. Para dar um exemplo, Marco, na Lagoa do Taquaral, entre 2015 e 2022, o Departamento de Parques e Jardins realizou a poda de 395 árvores e a supressão de 103 indivíduos arbóreos. Isso tudo está em relatório, realizado, assinado, com responsabilidade técnica e tudo. Eu não coloco só o jornalista aqui, mas até o questionamento que vem de ouvintes, né? Essa questão da observação ocular foi, inclusive, tema de reportagem essa semana aqui na CBN. Ela é suficiente? Ela sempre foi assim? Queria que o senhor explicasse, né? Por que é feito dessa maneira, a observação ocular. Secretário Paulela, me ouve? Sim, agora voltou. Sim. Não, a observação ocular, ela sempre existiu, seja para plantas, seja para animais, seja para ser humano. O médico, quando ele atende um paciente, ele faz um exame criterioso ocular. Se ele encontrar algum indício de problemas maiores, ele remete para o exame. A mesma coisa se dá com as árvores. Se o técnico observar algum indicativo de problema no cerne, de problema em raízes, ele indica um exame de georradar, por exemplo, para mapear as raízes, ou de tomografia do cerne, ou ainda o exame de penetrografia, que é um exame que introduz um ferro no cerne para medir a resistência da madeira. Então, esses exames, eles são realizados quando existem indicativos para isso. Bom, secretário, agora vamos a umas outras situações. Da pedreira do Chapadão, por exemplo, o senhor mesmo já explicou, não é árvore e sim as pedras. Os laudos de segurança garantem que não vai ocorrer nenhum acidente quando estiver reaberta, né? Que todas as pedras lá são seguras de que não vão desabar. Então, por isso nós estamos colocando o alambrado, né? Por quê? Porque houve queda de pedras. Esse alambrado, se houver queda de pedra, essa queda vai se acomodar dentro do alambrado, fora da passagem do usuário do parque. Aí, no caso, esse alambrado ele é suficiente. A gente viu, por exemplo, na Lagoa do Taquaral, já estava interditado, né, quando caiu um galho de um eucalipto que arrebentou o alambrado. Nesse caso da pedreira, não corre-se esse risco, secretário? Nós estamos seguindo, Marco, uma indicação
do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Sim. Ele indicou e assinou que se fizesse isso. Okay. Então, nós não podemos ser mais criteriosos do que um instituto como o IPT, né? Sim. Por isso, nós colocamos o alambrado numa distância de 10 metros do rochedo, para o caso de houver uma queda de rocha, ela se acomode nesse espaço de 10 metros de largura. Bom, vamos seguir com outras reivindicações ou outras perguntas aqui, né, vindas dos nossos ouvintes, porque tem uma lista, né? Vou perguntar primeiro, secretário Paulela, do Parque Ecológico, que não é municipal, é estadual, mas fica dentro de Campinas. Ele tem alguma previsão de reabertura? Tivemos problema mais uma vez, secretário. Secretário Paulela. Vamos refazer o contato com o secretário, que tem, né? Tem pergunta aqui do Emerson sobre o Parque das Águas, também o Parque Ecológico, que em área é um dos maiores da cidade também, né? Mas como dissemos, ele é estadual e não municipal, mas a gente vai tentar falar com o secretário Paulela. Deixa eu agradecer a nossa ouvinte aqui, final do telefone 4446, o aquecimento global não começou no ano passado, o aumento do índice de chuvas vem crescendo todos os anos, logo esse é o novo normal, temos que estar preparados para o próximo verão, senão vai ter que arrancar árvore todo verão, nossas redes de esgoto têm quantos anos? É a Simone Reganibi. Obrigado, Simone, pelas mensagens. O secretário Paulela está de volta com a gente. Secretário, eu fazia pergunta sobre o Parque Ecológico, né? Que ele é estadual, sim, mas faz parte da cidade de Campinas, fica dentro da área urbana de Campinas. Ele tem alguma previsão para reabertura? Olha, o Parque Ecológico Monsenhor Salim, ele é estadual, mas ele está cedido para a Prefeitura de Campinas por 99 anos. Então, quem faz a manutenção do Parque Ecológico Monsenhor Salim é a Prefeitura de Campinas. Funcionários, materiais e tudo. O Parque Ecológico já foi mapeado, nós temos lá um problema com 8 árvores que precisam ser suprimidas e essa supressão deverá se dar dentro dos próximos 15 dias também. Aí, então, ele poderá ser reaberto. Ou seja, no mesmo período da Lagoa do Taquaral e também da Pedreira do Chapadão. Até enrolou aqui. O secretário Paulela, a pergunta, essa é direta do Emerson aqui, sobre o Parque das Águas, que aí não foi problema de árvore, né? Não, eu estive hoje no Parque das Águas fazendo uma vistoria técnica junto com o diretor de Parques e Jardins. Nós fizemos lá, Marco, o desassoreamento de 2 lagos. Nós tiramos 3.000 caminhões de lodo dos lagos que estavam assoreados. Então, houve uma revitalização da vida aquática e agora nós já terminamos o desassoreamento e começamos o processo de reconstrução paisagística e reconstrução dos passeios de caminhada. O Parque das Águas deverá, num prazo máximo aí de 30 dias, ser reaberto à população. Isso, com todos os estudos que estão sendo feitos, o senhor já falou do IPT, né? Existe uma possibilidade de mudança dessas datas, secretário? Ou dentro de 15 dias, né? Aí, não, obviamente, o Parque das Águas, como o senhor acabou de dizer, mas o Parque Ecológico, a Pedreira, a Lagoa do Taquaral, em 15 dias, é uma previsão ou já é uma certeza de que nesse período esses parques voltam a abrir? É uma certeza. A não ser que a gente sofra aí eventos severos, climáticos, que possa atrapalhar isso. Mas é uma certeza de 15 dias. Porque já está tudo, né, todos os estudos concluídos e o trabalho já sendo feito. Sim. Bom, secretário Ernesto Paulela trazendo então essas informações aqui pra gente, né, a população. E, bom, para fechar, lógico, porque depois vão falar, o apresentador não perguntou.
Quando tiver tudo aberto, depois desses laudos, está garantida a segurança dos frequentadores em todos esses locais, secretário? Exatamente. Todo esse trabalho chamado manejo de arborização está sendo feito para eliminar riscos ao usuário dos parques. Esse é o grande objetivo. Inclusive, Marco, é importante salientar que nós vamos usar a norma da Defesa Civil, que é a de a cada 72 horas consecutivas. Se o índice pluviométrico for de 80 milímetros ou mais, os parques não serão abertos, para garantir a integridade do usuário. Em caso de... Bom, primeiro é que essa medição não é feita na hora, né? Então, em caso de estar caindo temporal, o parque pode ser fechado também? Pode acontecer ao contrário? Pode ser fechado. Nós estamos monitorando essa questão junto com a Defesa Civil e se houver qualquer indicativo de uma tempestade com ventos, tal, o parque pode ser fechado naquele momento. Então, tá bom. Uma última pergunta para a gente liberar o secretário, porque, olha, secretário, toda vez que o senhor conversa com a gente, o senhor sempre se dispõe a atender, chega muita pergunta, né? E aí, sem problema. Diz aqui o ouvinte final do telefone 7052 que muitas árvores, aí ele coloca que caiu em cima do carro lá no Bosque do Jequitibás, elas estão inclinadas há algum tempo. E ele avisando que ia cair. Nesse caso, depois, né, das que foram suprimidas, se alguém passar, vir uma árvore inclinada lá, ela já passou pela inspeção, a pessoa pode ficar tranquila. Então, vamos lá. No caso do Bosque do Jequitibás, nós fizemos um manejo chamado poda de borda do fragmento florestal. Então, todas as árvores existentes no perímetro do bosque foram podados os galhos que pudessem apresentar algum risco para o motorista que circula em volta do bosque. As árvores inclinadas que eu me referi estão dentro do bosque. Então, não há, a princípio, né? Essas que foram indicadas, risco de caírem para fora do bosque. Por isso, terminando a Lagoa do Taquaral, a equipe vai para o bosque para fazer a supressão desses 108 indivíduos arbóreos. Tá certo. Secretário Ernesto Paulela, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor, um bom fim de semana. Boa tarde, Marco. Um prazer muito grande falar com você. Heleno Alves de Aquino dizendo aqui que tem que ler crítica. Crítica a gente lê, falta de respeito não. E outra, quem decide o que vai pro ar ou não, meu caro Heleno, desculpa, não é você. Vamos pro intervalo. Estúdio CBN.